Napoleão controla quase todo o continente europeu. Tendo derrotado a Prússia e a Áustria, ele se esforça para dominar a Espanha. No Ocidente, o Reino Unido sempre foi seu maior adversário. A ilha é muito bem defendida por sua poderosa marinha real. O país enviou a Portugal um exército que, com o apoio das forças locais, expulsou os franceses. Eles agora ameaçam dominar a Espanha. A leste, Rússia e França percebem um enfraquecimento gradual em suas relações, embora sejam oficialmente aliadas. A Rússia nunca apoiou Napoleão em suas guerras, e agora se recusa a implementar o bloqueio continental imposto por Napoleão ao Reino Unido. Essa situação deixa o imperador enfurecido. Napoleão planeja invadir a Rússia. Ele reúne mais de 650 mil soldados de toda a Europa e assina alianças com a Prússia e a Áustria. Enquanto isso, a Rússia assina um tratado de paz com o Império Otomano e prepara suas tropas na fronteira. Napoleão espera um ataque rápido e uma vitória fácil, o que obrigaria o czar a negociar a paz. Seu exército cruza o rio Neman em direção aos exércitos russos. A sua ala sul é constituída por um contingente austríaco e a sua ala norte pela Prússia. Mas os exércitos russos, em grande desvantagem numérica, evitam entrar em batalha e recuam para o interior do país. Napoleão então acelera o ritmo para tentar alcançá-los. Suas linhas de abastecimento são esticadas muito rapidamente, exigindo excelente organização e muitos homens. Os russos usam a tática de terra arrasada, queimando tudo em seu caminho enquanto se retiram. Muitos soldados morrem de exaustão no caminho. Finalmente, às portas de Moscou, Napoleão e seus 130 mil soldados restantes ficam cara a cara com 120 mil russos. A batalha revela-se sangrenta, mas os franceses vencem com grande dificuldade. Napoleão e seus 100 mil homens entram em Moscou, que foi evacuada. Uma semana depois, soldados russos incendiaram a cidade. Durante 5 semanas, Napoleão tenta negociar a paz com o czar, mas não obtém resposta. Finalmente, com a chegada do inverno, Napoleão é forçado a recuar. Ao longo do caminho, as tropas na retaguarda de sua formação ficam sujeitas a ataques constantes. Mais a oeste, 2 exércitos russos se preparam para bloquear sua retirada. Napoleão entende que deve se apressar se não quiser que seu exército seja aniquilado. Suas tropas, exaustas e famintas, agora sofrem com o gelo e a neve. Os cavalos morrem de exaustão e são comidos, enquanto a artilharia é abandonada. Quando chegam ao rio Berezina, um exército russo está estacionado em frente à ponte para bloqueá-los. Napoleão envia discretamente homens mais ao norte para construir 2 pontes. Lá, enquanto as tropas francesas cruzam o rio, o batalhão russo que se aproxima ao norte os alcança. As pontes são queimadas para evitar que os russos os sigam, condenando o destino de 10 mil soldados franceses restantes que não conseguiram cruzar a tempo. Apenas algumas dezenas de milhares de soldados franceses conseguem deixar a Rússia, enquanto Napoleão parte sozinho para Paris. Ao chegar a Paris, Napoleão busca rapidamente montar um novo exército. Enquanto isso, o czar, apesar de enfraquecido pela guerra, continua a ofensiva sabendo que tem muito a ganhar caso se torne o libertador da Europa. O czar se aproxima diplomaticamente da Prússia, que considera a possibilidade de libertar a Confederação do Reino de Napoleão. Isso tornaria a Prússia a nova potência influente na região. O rei da Prússia prepara discretamente seus exércitos. A Áustria opta por ficar neutra nesse momento, enquanto a Confederação do Reino permanece leal a Napoleão. Assim que o exército russo está às portas de Berlim, a Prússia declara guerra à França. Juntos, eles marcham para a Saxônia no intuito de lutar contra o restante do grande exército de Napoleão. Mas este último acaba recebendo reforços do novo exército de Napoleão, e após algumas vitórias, eles forçam a Prússia e a Rússia a buscar uma trégua. Entretanto, na Península Ibérica, o exército de Wellington, juntamente com as forças portuguesas e espanholas, tomam Madrid e preparam-se para expulsar os franceses do país. Durante a trégua, enquanto os exércitos são reforçados de ambos os lados, a batalha se desenrola no campo diplomático. A Suécia se junta à coalizão, enquanto a Áustria oferece mediação a Napoleão. A Áustria sugere restaurar as chamadas fronteiras naturais da França em troca da paz.
mas Napoleão não aceita a oferta da Áustria, e essa se junta à coalizão. A trégua é quebrada, fazendo com que os 3 grandes exércitos marchem para a Confederação do Reno. Seu avanço força Napoleão a jogar na defensiva. Ele se retira para Leipzig, onde ocorre uma batalha decisiva envolvendo 500.000 de homens. Durante 3 dias, os franceses e seus aliados resistem à ofensiva, mas sitiados em 3 frentes, finalmente são obrigados a recuar. Em sua fuga, a única ponte em funcionamento é destruída muito cedo, condenando 1/3 do exército francês. Napoleão atravessa o Reno com apenas 70.000 homens, enquanto a Confederação do Reno se junta à coalizão. Também na Espanha, o exército francês, perseguido por Wellington, é empurrado de volta para as fronteiras. A França está sitiada por todos os lados. Os exércitos franceses, completamente debilitados e em menor número, resistem como podem ao avanço em direção ao país. Mas a coalizão finalmente entra em Paris. Napoleão, que está em Fontainebleau, é forçado a abdicar. Napoleão perde todos os poderes. Ele é então forçado pela coalizão a ir para o exílio com algumas centenas de homens na ilha de Elba, sobre a qual ele tem soberania. Na França, a monarquia é restaurada e o rei Luís XVIII sobe ao trono. Em Viena, os vencedores se reúnem por vários meses para redesenhar as fronteiras do continente e tentar estabelecer um plano de paz de longo prazo para a Europa. Representantes de pequenos estados não têm voz na negociação. As grandes potências conduzem as discussões e dividem territórios. O Ducado de Varsóvia torna-se praticamente uma extensão da Rússia. A Prússia se estende para o oeste, enquanto a Confederação do Reno se torna a Confederação Germânica. A Áustria recupera muitos territórios perdidos, enquanto antigos reinos são recriados na Itália. São criados o Reino Unido dos Países Baixos e a Suécia-Noruega. Finalmente, a neutralidade da Suíça é reconhecida por todos. De sua ilha, Napoleão acompanha de perto os acontecimentos no continente, especialmente na França. Ele sabe que a volta da monarquia é pouco apreciada pelo povo. Pela última vez, Napoleão decide tentar recuperar o poder. Ele parte secretamente para a França. Napoleão desembarca perto de Cannes com algumas centenas de homens. A caminho de Paris, ele é recebido como um herói nas cidades por onde passa, enquanto as tropas francesas se juntam a ele. Quando chega à capital, o rei já havia fugido e Napoleão recupera o poder. Mas, em Viena, os chefes de estado formam uma 7ª coalizão. Napoleão prepara o país para a guerra. Nos Países Baixos, um exército sob o comando do Duque de Wellington é preparado, enquanto na Prússia, o exército de Blücher pretende se juntar a ele. A leste, um exército austríaco está esperando para se juntar ao exército russo, que chegaria vários meses depois. Napoleão decide dar o primeiro passo. Se ele puder impedir que os exércitos de Wellington e Blücher unam forças, ele também poderá impedir que os exércitos austríaco e russo façam o mesmo. Ele parte imediatamente com 125.000 homens. Na chegada, o exército prussiano encontra-se sobrecarregado e desorganizado, enquanto o exército do Duque de Wellington, composto por soldados da Grã-Bretanha, Países Baixos e Estados Alemães, está posicionado perto de Bruxelas. Napoleão quase consegue impedir que os dois exércitos unam forças e os empurra mais para o norte. Um exército de 30.000 homens persegue as tropas prussianas, enquanto Napoleão vai em direção às tropas de Wellington, que havia se posicionado em um cume. No dia seguinte, o exército francês que está chegando a Wavre vê a maior parte do exército prussiano partindo para o oeste e decide não persegui-los, preferindo atacar as guarnições deixadas para trás na cidade. Na frente ocidental, Napoleão e Wellington travam uma feroz batalha. À tarde, quando Napoleão parece estar ganhando, os primeiros prussianos começam a chegar do leste. Napoleão não tem escolha a não ser enviar alguns de seus homens para combatê-los, o que os leva à derrota. Napoleão volta a Paris e tenta pela última vez formar um exército, mas o governo se recusa. Ele então parte disfarçado para Rochefort, de onde pretende embarcar em um navio para os Estados Unidos.
Porém, o porto é controlado por soldados britânicos. Depois de vagar por vários dias, Napoleão, sabendo que é um homem procurado, tenta a sorte e solicita aos britânicos que o levem para os Estados Unidos. Mas, em vez disso, eles o levam para a ilha de Santa Helena, que se tornaria a última prisão de Napoleão. Isolado e vigiado de perto no meio do Oceano Atlântico, ele já não consegue influenciar mais nada. Então escreve suas memórias, acaba adoecendo, morre em 5 de maio de 1821, sendo enterrado na mesma ilha. Em 1840, seus restos mortais são exumados e levados de volta ao Hotel dos Inválidos, em Paris, que até hoje serve como tumba de Napoleão, seu local de descanso final.